A gente vai tratar agora, gente, de um assunto que vai começar a esquentar literalmente no debate brasileiro, porque tem impactos, claro, climáticos, ambientais, mas tem impactos também econômicos. Eu estou falando do Super El Niño, esse fenômeno climático que é um aquecimento do Oceano Pacífico que provoca uma mudança de clima e de temperatura em vários países do mundo, mas no Brasil especialmente. Para isso a gente recebe Marco Antônio Mendes, que está de volta à Hora H. Que bom tê-lo aqui conosco, Marco. Bem-vindo. Deixa eu quebrar o protocolo, dar um abraço. A gente estava com saudade. De volta de férias. Obrigada, querida. Você pode. Muito bom. Você pode. Vamos Só lá. Senti falta do chocolatinho pós-férias. Né? Então ficou em casa. Eu trago amanhã. Trouxe uns alfajores. Marco, vamos lá. A preocupação com o El Niño está aumentando. Até poucos dias a gente tratava assim, já havia uma expectativa de que ele podia ser forte, mas as últimas informações são de que ele é forte demais. Estão se confirmando de fato. Thaís, boa noite para você. Para você também. Gente, Thaís, é importante a gente lembrar que alguns desses efeitos do El Niño a gente já está sentindo aqui no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul. Essas últimas chuvas que a gente viu nessas últimas semanas, com volumes muito elevados, provocando enchentes, com formação de tornados. Isso tudo, gente, já é uma característica do que o El Niño pode provocar. E, Thaís, segundo alguns meteorologistas, climatologistas que a gente tem conversado, esse é só o começo, a situação tende, de fato, a piorar daqui para frente. Vamos dar uma olhada aqui, como é que está a situação do El Niño nesse momento? Como é que ele está se configurando, então? O monitoramento do Oceano Pacífico Equatorial, que é justamente essa área aqui que faz a medição se a gente está com El Niño, Laninha ou em situação mais neutra, está indicando nesse momento que as águas, a temperatura do Oceano Pacífico nessa região aqui está 1,5 grau acima da média. Thaís, a gente conversou em junho, assim que o El Niño se configurou, ele estava em 0,5 grau, para ver como muito rapidamente o oceano já está ficando cada vez mais forte, cada vez mais quente também, mudando muito rapidamente, diferente até mesmo de edições anteriores. Essa área do El Niño aqui, a gente até observa que ela está bem longe aqui do Brasil, de qualquer forma acaba intensificando, acaba mudando bastante o regime de chuvas, de umidade, os ventos, como eles circulam por toda essa região, fazendo uma bagunça no clima como um todo. Isso aqui, claro, não só aqui no Brasil, mas é um fenômeno de escala global, que mexe com o clima de forma geral, com comportamento de ventos, como eu falei, gente, transporte de umidade, formação de sistemas de chuva. Isso é para a gente entender, Thaís, como o clima no mundo todo está conectado, né? O que estão falando essas previsões, então? Elas estão indicando que ali entre outubro e novembro, essa região aqui que hoje a gente está vendo com 1,5 grau pode chegar aos 3 graus. Se isso se confirmar, em tão pouco tempo, a gente pode então ter aí um El Niño recorde, um super El Niño, superando algumas edições que são consideradas históricas, catastróficas, 1982, 83, 1997, 98, 2015 e 2016, Thaís. 2015 e 2016, nós voltamos a falar em racionamento no Brasil e vimos uma seca horrível na região norte do país, inclusive na bacia do Amazonas, foi um negócio muito pesado mesmo. Caos, todo mundo sentiu. Exato. Agora, da última vez que você veio aqui no Hora H, você veio para chamar a atenção do que poderia acontecer, seriam os primeiros sinais mais fortes que poderia acontecer no Rio Grande do Sul, e foi exatamente assim, né? Aquela chuva que cai fortemente, destrói tudo, ela não dura muito, mas ela causa destruição como causou. Grandes estragos, provocou a formação de um tornado também. Sim, e o que a gente pode esperar para agora, além dessa região afetada? Pois é, Thaís, a grande preocupação é o seguinte, a gente já está com o El Niño formado, né? A partir de agora ele vai se intensificando, a gente já começou a sentir os primeiros efeitos, a partir de agora ele tende a se intensificar ainda mais. Historicamente, a gente sabe, chove mais no sul, na região norte fica um pouco mais seco. Só que o IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, que está fazendo todo esse monitoramento, trouxe aí alguns dados mais específicos, região por região, com esse monitoramento sobre o que está acontecendo e o que pode vir a acontecer nesses próximos dias. E a tendência é que esse El Niño permaneça configurado até o começo do ano que vem. Vamos dar uma olhada aqui, região por região, o que pode acontecer. Na região sul, então, aquilo que a gente já está vendo, né? Temporais extremos,
grandes inundações. Isso aqui, a gente já está vendo acontecer essa situação aqui. O sul do país é aquela região em que as frentes frias, os sistemas de chuva vão entrando, é a porta de entrada. O El Niño acaba deixando essa situação ainda mais intensa, provocando ainda mais chuvas. Região sudeste e centro-oeste tem características muito similares, que é a questão das ondas de calor ficando cada vez mais frequentes, mais intensas. Inclusive, Thaís, essa semana a gente vai ter a formação de um veranico. A gente ainda está no inverno e a gente vai sentir as temperaturas mais elevadas do que normalmente já ficam, tá? Isso tudo acaba aumentando aí risco de queimadas, porque não tem chuva, a temperatura esquenta, provocando esses problemas todos. Norte e Nordeste, outra situação muito parecida também, estiagem prolongada, temperatura acima da média, mas o grande problema vem aqui na região norte, porque ela fica muito seca e abaixa demais a questão do nível dos rios. Isso a gente sabe, região norte, gente, os rios são usados para transporte de pessoas, mercadorias. Pode gerar ilhas de isolamento, né? As comunidades ficam completamente isoladas, ou seja, a gente tem falado aqui de clima influenciando, inclusive, agricultura, geração de energia e ainda mais, influenciando, impactando a vida das pessoas cada vez mais.